Boa noite, pessoal. Vamos lá. 9/1, terça-feira, mais um estudos aí do dia de hoje. Vamos ver, comentar aí como que foi, né, o pregão no Ibov, índice e dólar, tá? Gráfico diário, 60 minutos, 5 minutos. E comentar também da operação que eu fiz hoje, uma operação apenas 0 a 0 no dólar. No índice acabei não conseguindo captar nada, tá? Um diazinho um pouco mais complexo aí. O mercado ficou mais travado, né? O dólar até entregou alguns movimentos, mas também, né, a forma como ele desenvolveu ali os movimentos ficou difícil, né? Conseguir conduzir, captar bem ali as entradas. Então, vou comentar aí um pouco de como foi esse dia de hoje, tá? Ibov 0,74 de queda. E aí, aquele cenário que eu comentei ontem, né? Vamos ver se o mercado vai confirmar isso, que é o quê? Formar aqui, quem sabe, ó, topo, topo mais baixo. E aí, se ele perder essa mínima aqui de sexta-feira, tá? Essa mínima de sexta aqui é importante, porque ele pode estar confirmando pelo gráfico diário, tá? Um pivô de baixa e uma possível reversão, né? Para quem sabe corrigir, né, de forma mais acentuada aí todo esse movimento aqui de alta, tá? E aí a gente vai ter retrações, que são essas que estão aí já, sendo a primeira aqui, ó, 38,2. Deixa eu pegar aqui, 38,2 no 125,875, tá? Então aqui seria, caso, né, ele perca essa região aqui de troca de polaridade, seria aí a primeira região para o mercado testar. A gente tem também, se a gente tirar o zoom aqui, ó, a gente vai ver que essa região é aquela região de topo lá de 2021, tá? Do Ibov. Então, ó, é uma região relevante, foi rompida, né? E o mercado trocando polaridade. Se a gente colocar a média de 21, a gente vê que o mercado ainda está aí trabalhando acima dessa média de 21. Mas vamos supor que amanhã, né, o mercado venha fazer um movimento mais ou menos nesse sentido aqui, ó. E aí essa média de 21 virando para baixo, tá? E confirmando a perda da mínima desse candle aqui de sexta-feira, aí o mercado pode estar armando um cenário aí para entregar uma correção aí mais profunda, ó. E aí ele pode reverter, pelo menos momentaneamente, né, num cenário aí pelo gráfico diário, tá? Reverter esse movimento, essa tendência de alta, beleza? Pelo gráfico semanal, se a gente for olhar, a gente vai ver que mesmo o mercado corrigindo, né, se o mercado fechar uma semana negativa, ativar o pivô lá pelo gráfico diário, vai ser nada mais do que uma correção aqui do semanal, ó. Mesmo que ele venha perder essa média de 9 aqui, ó, ele ainda está num cenário aí bem tranquilo de fazer uma correção, né? Até porque deu uma esticada aí para cima, tem espaço até a 9 a 21, tá? Para quem sabe corrigir aí, ó, e aí vai ser basicamente uma correção aí do semanal, tá? Mas pelo gráfico diário, a gente vê que se ele ativar um pivôzinho aqui, formar um topo mais baixo, perder essas médias aqui, ó, de 9,21, ele abre espaço, né, para uma reversão e uma correção aí até essas regiões aqui de retração macro, tá? Então esse é o cenário aí, a princípio, no Ibov. Se ele vier amanhã, né, e deixar uma barra bacana aí de alta, também temos essa possibilidade, ó. Aí ele ganha força, né, para quem sabe vir testar novamente essa região aqui da máxima, tá? De dezembro. E quem sabe ativar pivô de alta. Ainda temos essa expectativa. A 21 segue aí por baixo pressionando. Essa região aqui é uma região forte, tá? De suporte. A gente vê, ó, várias mínimas aqui dos últimos dias, né, nessa região, beleza? Então ele pode ganhar força aí para tentar uma retomada ainda. Ou então ficar trabalhando aí encaixotado nessa região, enquanto a média de 9,21 lá do semanal vão se aproximando, tá? Pode ser que o mercado fique travado aqui também. Então, nos próximos dias aí a gente vai saber como que vai ser o comportamento aí do preço, se o mercado vai confirmar pivô de baixo para tentar buscar alvos aí para baixo, perder essa região importante aqui, a média de 21, se ele vai tentar atacar de novo, né, essa máxima no 134,400, ou se ele vai ficar preso aí lateral dentro dessa região, beleza?
No índice futuro, o cenário é o mesmo, basicamente, aí do Ibov, ó, só que ele já fechou abaixo da 21, diferente do Ibov, que ainda está com a 21, né, próxima, tá? Mas aqui a gente já vê ele fechando, mas mesmo contexto, perdendo essa mínima de sexta-feira, ativa um pivôzinho de baixa e aí ele pode vir testar essa região de troca de polaridade aqui, que é a máxima de julho, tá? Que a gente consegue ver que o mercado, ó, era uma resistência aí, foi rompida e agora pode virar um suporte. Junto com essa média de 50 aqui que vai aproximando, tá? Pode ser uma região de alvo aí, caso o mercado dê sequência nas movimentações de baixa, beleza? Pelo Intra 60, a gente tem uma forte região de pressão aqui, ó, tá? Eu até comentei ontem a possibilidade do mercado deixar um topo duplo aqui, ó, tá? Justo na retração aqui de 50%. Retração desse movimento aqui, ó, mínima com máxima lá em cima. A gente tem 61,8%, 50% e 38,2%. O mercado rejeitou bastante aqui nesse 50%, ó, tá? Fez máximas aí nos últimos 2 dias nessa região. E eu até comentei, só que ele precisa perder essa mínima aqui para ativar o topinho duplo, o que não aconteceu hoje, tá? A mínima de ontem. Ele segurou porque aqui a gente tem um suporte bem relevante, tá? Olha aí, vários toques nessa região, é uma região de briga. Tem a média de 21 lá do diário, tem a 200 que a gente vai ver já no Intra 60. Mas vamos ver se isso aqui, ó, que ele fez no dia de hoje, pode ser meio que um triângulozinho simétrico, né? Para quem sabe puxar aí um movimento, dar continuidade, né, nessa movimentação de baixa. Aí aqui ele estaria ativando, ó, um pivô de baixa, mas vai ter muitas barreiras, tem que romper esse suporte aqui, vai ser difícil. É uma região de pressão aí, mas ganhando força, rompe, troca polaridade, deixa um cenário interessante. O mercado pode dar continuidade para baixo. E aí ele vai estar ativando aquele grande pivô lá do gráfico diário, tá? Num cenário mais macro, beleza? Quando a gente coloca as médias, ó, a gente consegue ver essa 200 aqui, pessoal, cortando o preço no meio, é o que eu sempre falo, tá? É muito difícil, cara, porque fica muito brigado. Olha no dia de hoje como que o mercado ficou feio com essa 200 aqui cortando o preço, ainda mais no Intra 60. Se no Intra 5 ela já é forte e já funciona muito bem, imagina no Intra 60, tá? A gente viu aí, ó, que o mercado anteriormente nos últimos dias tentou romper, não conseguiu, segurou nessa região aqui ontem, inclusive onde eu fiz minha comprinha lá no Intra 5, tá? Mas a gente consegue ver o que? Médias emboladas, né, no Intra 60, o que dificulta bastante e deixa o mercado mais travado e complexo. Então, bastante critério aí, né, para a gente conseguir filtrar bem as operações aí, principalmente em cenários assim, tá? Se amanhã o mercado, né, formou aqui, quem sabe, uma bandeirinha, né, um triângulo aí para tentar romper para baixo, muito cuidado com essa região aqui que vai ter muita pressão de compra, tá? É uma região forte, já demonstrou isso anteriormente. O mercado ainda, né, ainda tá forte, né, querendo ou não. Apesar de estar querendo entregar uma correção aí, mas o mercado, né, essa região aqui com certeza vai ter muita pressão de compra. Então, a gente vai ter que ter paciência, porque para cima eu tenho inúmeras barreiras aí de médias e retração, tá? Ó, muitas barreiras para cima. Para baixo eu tenho suportão aí, várias mínimas de dias anteriores, onde o mercado segurou. Então, pode ser que fique travado aí no dia de amanhã. E é aquilo, né? Vai operar rompimento dessas regiões? Muito critério, tá? Porque o mercado pode ficar batendo cabeça aqui. Pode ser que ele deixe, né, estruturas aqui também que favoreçam a buscar um possível repique, tá? Dependendo das rejeições que o mercado deixar nessa região, tá? A gente pode ter oportunidades aí para pegar, quem sabe, um repique aí, mas aí a gente tem que ver como que vai estar aí, né, o espaço até as médias. E quais estruturas que ele vai formar lá no Intra 5, tá? Mas muito cuidado com essa regiãozinha aqui, porque é uma região forte aí de suporte, tá? E para cima vamos ter barreiras, então muita atenção no pregão de amanhã, tá? Mas de toda forma, a gente já consegue ver que o mercado, quem sabe, né, tá querendo aí entregar essa correção, ó. E aí
A gente tem uma linhazinha de tendência aqui, meio que o mercado formando um grande triângulo aí para quem sabe, né, dar sequência aí para baixo. Se ele respeitar, deixar estruturas aqui, demonstrar força nessa região, ele pode tentar jogar para cima também, beleza? Pelo Intra 5, ó, o que a gente teve hoje? Eu até comentei ontem da possibilidade aqui desse topinho duplo, né? E eu falei, ó, eu queria ver mais um toque nessa região, né? 3 toques aí pelo menos para confirmar como uma resistência. A gente tem retração aqui também, mas hoje ele nem foi testar, né? Essa região. O mercado já abriu em gap de baixa, eu tinha pegado retrações aqui do dia de ontem, ó. E aí o que eu estava esperando? Quando o mercado abriu, eu falei, vou olhar a possibilidade de pegar compra aqui, ó, na média de 200. Abriu num gap amplo, esticado. Essa região aqui eu tinha muitas confluências a meu favor, ó, retração de 50%, média de 200, em um movimento prévio aí, né, que vinha um movimento de alta, ó, no pregão anterior. Então, poderia ser basicamente o quê? Uma correção antes do mercado tentar uma retomada, tá? E aí eu queria ver o quê? Demonstração de força e pressão de compra nessa região, o que não aconteceu, né? E aí dificultou muito a filtrar operações, porque o mercado foi arrastando na queda, estava esticado. Ó, se a gente pegar essa primeira barra aqui e o fechamento de ontem, são mais de 800 pontos, tá? Então, não vou sair vendendo aqui. Tinha retrações, ó, 61,8, 50%. Agora, se o mercado fizesse isso aqui, ó, vamos supor que o mercado faça, ó, a gente tinha aqui, ó, laranjinha aqui em vermelho, a média de 200. A gente tinha aqui retração de 50%, então confluências bem interessantes, tá? Só que a gente não teve gatilho e demonstração de força, então não fiz nada. Mas se o cenário fosse esse aqui, ó, do mercado deixando, né, algo nesse sentido, ó, com um volumaço aí, ó, maior do que o volume da queda, aí sim, né, pô, pegaria uma comprinha aqui tranquilo para tentar levar até aonde? Alvo no fechamento do gap, tá? Aqui em cima, ó. Risco retorno bem interessante. Ah, tá contra as médias, tá contra as médias, mas eu tô apoiado numa 200, tá? Eu tô apoiado numa retração, em um movimento de alta prévio, tá? Em um mercado, né, que estava em cima de uma média de 21 do gráfico diário. Eu tenho vários fatores aí, né? Tendência de alta, enfim. Então não vai ser uma média de 9 aqui, uma média de 21 que vai me fazer deixar de entrar nessa operação. Até porque sempre que a gente for pegar aí rejeições na média de 200, a gente vai ter médias contra, tá? Mas a gente tem que ter em mente o que? Eu estou operando a favor do Intra 60, né? Que é o tempo gráfico maior, manda, tem mais peso. Então, se tivesse montado esse cenário aqui, eu teria pegado uma comprinha para buscar um fechamento lá do gap, tá? Mas isso não aconteceu. Então, o mercado seguiu caindo, eu não vou vender nesse cenário, porque tinha retrações importantes, tinha média de 200, estava esticado. Então, um cenário onde a gente não faz nada, tá? Não tem por que eu ficar querendo operar aí. Mas esse era um cenário interessante que eu estava esperando, só que não se confirmou, então vida que segue. O mercado não vai fazer o que eu quero, né? Senão tava, né? A gente estava feito aí. Se o mercado fizesse tudo que a gente quer, tava bom demais. Beleza? Então, esse era o cenário que eu queria ver. Não se confirmou, o mercado seguiu caindo. E foi o que eu falei, não vou vender aqui porque tinha a média de 200 lá do Intra 60, 21 do diário, retração, estava esticado. Então, não vi, né, oportunidade para vender nesse contexto aí do índice. E depois, ó, também não tivemos nenhuma demonstração tão convicta de que o mercado poderia puxar um movimento de alta expressivo, tá? Quando ele conseguiu, né, deixar aí alguns candles que demonstraram um pouco mais de pressão, né, e presença de compradores, essa média de 200 aqui logo acima, cortando aqui no meio, dificulta muito, tá, pessoal? Porque eu fico com pouco espaço, né, para trabalhar o alvo com um stop, né, ou basicamente aí 1 para 1, ou então, né, até um risco retorno desfavorável, então não vale a pena fazer nada, tá? Na venda eu não tinha cogitado fazer nada e o mercado no período da tarde, ó, ficou totalmente travado aí
né, dentro de um grande caixote, se a gente for ver, tá? Ó, ficou bem travado aí dentro dessa região e não consegui captar nada aí no índice hoje, tá? E faz parte. A gente não tem que ficar operando aí sempre, né? Todo dia. A gente vai operar quando o mercado der oportunidades. Durante o pregão eu tracei essa regiãozinha aqui, ó, porque tinha já 2 toques aí nessa região e eu estava aguardando hoje que eu falei assim, bom, se o mercado respeitar essa região, eu vou ter a confirmação de um suportezinho intermediário aí antes, né, daquele suportão ali do cenário macro. Então, eu deixei traçado aí esse cenário, tá? Para amanhã a gente pode deixar aí essa região, tá? Temos aí uma linhazinha de tendência aqui também, ó, que a gente pode traçar, tá? E aí vamos ver como que o mercado vai se comportar. Ó, tá com as médias todas aí por cima, mas, né, não vejo nada aí nesse contexto aqui atual, porque o mercado está travado, né? A gente viu lá no Intra60, é suporte relevante aí para baixo. A gente tem, ó, vou até ajustar aqui esse suporte aqui, deixar ele mais certinho aqui. Tá? A gente tem um suporte intermediário aqui, tem o suporte mais relevante aqui abaixo, uma linhazinha de tendência que formou no dia de hoje e uma resistência, né, uma regiãozinha onde a gente viu, né, que possivelmente pode ser uma resistência acima caso o mercado ganhe força, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem, um mercado mais travado, né, mais complexo aí. Se a gente pegar da mínima, né, para a máxima do dia, ó, foram 1.100 pontos, tá? Só que desses 1.100 pontos, ó, foi basicamente uma pernada aqui de 800, onde o mercado estava esticado depois de um gap. Depois ele deu uma segunda pernada aí de 500 pontos e não fez mais nada, tá? Então muito difícil filtrar alguma coisa, né, em um contexto como esse. Beleza? Então amanhã é aguardar, ver se ele vai romper esses suportes aí. Ou, né, se ele deixar uma rejeição, abrir, chegar bem esticado aqui, deixar uma rejeição bem relevante, com espaço, né, para trabalhar aí um possível repique também, a gente pode tentar alguma coisa, tá? Mas por enquanto aí não vejo nada aí a se fazer no índice. Nesse contexto que ele fechou aqui o dia de hoje, tá? Vamos ver amanhã como que ele vai se comportar. Se essa região aqui, né, também essa mínima de ontem e de hoje vai confirmar aí como sendo ainda uma grande barreira também, né? Se ele rejeitar aqui, a gente vê como que dá para trabalhar aí no índice amanhã, beleza? Mas basicamente é isso. Muito cuidado, regiões, né, mais complicadas, intra-60, né, num cenário mais complexo, então pode dificultar um pouco. O dólar, ó, pelo semanal, a gente vê que ele está totalmente enroscado ainda, né? Quantos dojis aqui nesse semanal do dólar, ó? Pelo gráfico diário, ele não ativou a venda desse candle aqui, ó, que, né, perdendo essa mínima aqui, ele poderia ativar uma vendinha para vir buscar essas mínimas e essa região de suporte aqui, mas ele não ativou. E aí, o cenário contrário do índice, né? Ó, ele pode estar querendo formar o quê? Topo mais alto para pivotar para cima. Tem a barreira das 50, vai ter essa forte resistência aqui, caso ele venha para cima. Ficou 2 meses tentando romper essa região, não conseguiu, mas de toda forma vai, quem sabe, aí montando uma estrutura para se superar essas máximas aqui, ativar pivô e tentar ganhar força aí para testar de novo essa resistência e posteriormente, quem sabe, média de 200, tá? Aqui em cima. Seriam os 2 alvos aí pro dólar. Claro, tem que romper aqui, tem que superar essa resistência, essa regiãozinha, mas se ele ganhar força, ativar esse pivô aí, pode tentar, né? Foi o que eu comentei, ó. Pelo Intra60, se a gente olhar, essa região aqui é uma região de pressão bem forte, formou aqui, ó, um fundinho duplo e o dólar, diferente do índice, ativou, né, o fundo duplo.
O índice tinha a expectativa lá de um topinho duplo, mas ele não chegou a ativar. Ó. O dólar ativou, porque ele superou essa máxima aqui. A gente tem, ó, fundo 1, fundo 2. E aí, o que a gente pode fazer? Espelhar os alvos aí, né, desse fundinho duplo, ó, mínima com máxima. E aí ver onde que os alvos aí vão dar para cima, tá? Vamos ter essa região aqui, ó, como uma região de pressão, tá? Eu vou até deixar aqui também, que é uma região de resistência, ó. A gente já teve 3 toques aí nessa região, tá? Então é uma região relevante aí, caso ele venha testar, né? Se rejeitar aqui em cima, chegar esticado, ou enfim, podemos trabalhar como alvo também, tá? Mas vamos ver se ele vai ganhar força, ó. Deu uma pernada de alta, quem sabe aí, né, corrige e tenta dar sequência. E aí a gente vai ter, né, retrações do dia de hoje, ó. Caso ele venha corrigir amanhã, a gente tem aí as retrações, buscar confluência lá com as médias no Intra 5, para tentar ver até onde ele pode corrigir esse movimento. O movimento de hoje foi bem arrastado, tá, pessoal? Apesar da gente olhar assim e falar, pô, o dólar subiu bacana, né? Mas foi um movimento não foi tão amplo. E também, ó, 30 pontos para o dólar é muito pouco, né, no dia, tá? E foi aquele movimento bem brigado, né, bem arrastado, então dificulta bastante a gente conseguir conduzir, né? Tanto que ele me tirou no zero, depois eu não consegui mais captar nada nele. Então vamos ver amanhã, né, se ganha força aí pra cima, tá? Com as médias, ó, o que a gente tinha? Média de 200 e média de 50, ó, barreira muito forte aqui, tá? E conseguiu romper. Vamos ver se vai se manter aí acima, quem sabe com o apoio da 9 e da 21 aproximando. Ganha força aí para testar a região de resistência lá em cima, tá? Mas era uma região aí com barreiras relevantes também. O dólar bem preso, né? Ficou em trap zone aí boa parte do pregão. Então isso também dificulta bastante essa região de armadilha aí do Intra 60, tá? Pelos 5 minutos, olha o que eu tinha desenhado ontem, pessoal. Cara, foi certinho que o dólar fez hoje, ó. Um ombro, cabeção, ombro. Abriu rompendo a 200. Eu tinha traçado essa região aqui de troca de polaridade, tá? Possível. E aí eu já tava com esse cenário em mente. Falei, ó, se o dólar conseguir romper a 200, faz pullback, troca polaridade nas costas com apoio das médias e deixa gatilho, eu vou pegar a compra. Dito e feito, foi o que ele fez, ó. Só que, né, ele me tirou antes de dar sequência aí no movimento, tá? Deixa eu tirar isso daqui também. E aí, ó, a gente tinha o quê? A gente tinha uma região aqui de pressão, uma resistência com retração de 50%, onde a gente teve várias máximas aí anteriores, ó, tá? Nessa região. E, né, o dólar respeitou bastante aí. A gente pode até ajustar aqui, ó. Respeitou bastante aí essa região no dia de hoje. Era a região que eu tinha como alvo, tá? Para trabalhar aí no dólar. Só que, o que acontece? Ele deixou esse candle aqui, ó, foi um gatilho bacana, bonito, depois de romper, ó. Olha o volume, segundo maior volume do dia, primeiro foi nesse candle de alta, que foi o gap. Estrutura prévia era de alta, ó, tá? Pivô ativando. 2 candlezinhos de correção, volume baixo. Quando veio o gatilho, volume alto, tá? Apoio das médias, ó, 9, 21 próximas, 50 também, tá? Ancorou aqui na região de troca de polaridade, média de 200. Se a gente pegar a retração aqui desse movimento também tem, tá? Então, ó, cenário bacana, né? Para uma entrada aí. Peguei a comprinha aqui na máxima, stop era tranquilo, 6 pontos. Aqui abaixo. Eu até comentei, ó. Quem foi afoito e moveu o stop antes da hora, ativou esse candle aqui, ó, que também poderia ser um gatilho. Vou mover meu stop aqui abaixo dele. Olha a violinada aqui, tá? Então, paciência. Não tinha dado ainda o tamanho do stop, como o stop era pequeno. E aí é o que eu falo, né? Vamos supor que fosse um stop de 11 pontos. Ele andou ali 10 pontos e meio. Pô, já vou mover meu stop pro zero. Agora um stop de 6 pontos, um stop tranquilo, né? Então, ainda mais pro Intra 5.
Stopzinho de 6 pontos. Pra que eu vou... Andou 5 pontos, eu já vou mexer no stop? Ainda não, calma, né? Não gostei desse candle aqui que ele deixou, ó, de rejeição. Esse movimento aqui foi bem rápido, uma volatilidade que foi lá embaixo, mas depois, ó, tentou uma retomada. E aí, quando ele veio aqui em cima, aí ele já tinha dado uns 7 pontos, 7 pontos e meio. Aí deu condições de proteger, né? Já tinha dado mais que o stop. Aí o meu stop aqui, ó, já estava protegido abaixo da 9 e da VWAP também, só que, né, eu não tenho controle sobre o mercado. E isso daí vai acontecer, não vai ser uma, nem duas, nem três. Vai acontecer de vez em quando, ó. O mercado veio aqui, beliscou meu stop e depois continuou andando. De fato, ele não foi lá direto buscar meu alvo, né, que estava lá em cima. De toda forma, mesmo que ele não tivesse beliscado meu stop aqui inicialmente, tá? Vamos supor que meu stop tivesse, né? Vamos supor que fosse aqui, ó. Em algum momento ele ia ter me tirado ali nessa correção forte que ele fez aqui, tá? Assim, é claro, né? Eu poderia proteger aqui abaixo, garantir alguns pontos aí, uns 9 pontos, 8 pontos e meio. Mas, de toda forma, né? Dificultou bastante, tá? Poderia ter entrado aqui de novo, até cogitei pegar uma outra entradinha aqui. Mas a forma como ele estava subindo, né, e rejeitando, eu acabei optando por ficar de fora, tá, pessoal? Mas caberia uma entradinha aqui também, ó. Nessa máxima aqui, teria tirado no zero também, tá? Porque ele teria andado até aqui em cima, ó, mais do que o tamanho do stop. E aí nessa volta aqui ele ia ter me tirado no zero. Então, foi difícil, né, para conduzir aí, a não ser quem pegou aí alvos mais curtos, né, aí conseguiu garantir alguma coisa. Mas tentei levar até o alvo, protegi e faz parte. Forma como eu gosto de operar aí, tá? Aqui, ó, quando ele testou a 50 e próximo da 200, esse candlezinho aqui não me passou convicção nenhuma, tá? O horário também já estava quase entrando no horário do almoço. E foi talvez o melhor movimento, né? Mas não senti convicção, né? Foi um movimento forte de queda, volume alto nesses candles aqui de venda. Deixou um candlezinho tímido aqui. E aí não caiam, né, naquele famoso viés de confirmação. Depois que andou e foi lá em cima, aí a gente fica assim, né? Pô, se eu tivesse pegado uma compra aqui, ó, o stop era de 3 pontos. Stopzinho pequeno, dava para entrar com mais contratos. E aí eu ia pegar 20 pontos aqui nessa alta. Mas aí no Si, né? No Si o pessoal vai quebrando conta, vai tomando stop adoidado. Por quê? Qual que é o critério aqui? Você vai entrar só porque tinha a média de 50 aqui, qual que é a sua estratégia aqui no caso? Eu não vi, né, oportunidade aqui. Ah, beleza, tinha uma média de 50 aqui, inclinada, bacana. Mas o movimento de correção teve volume alto, o gatilho teve volume baixo. Isso é característica de correção? Para mim, não, né? O ideal é quando a gente tem um movimento de correção com volume baixo, tá? Volume baixo na correção. E quando a gente tem o movimento, né, o gatilho e o movimento a favor da tendência, a gente tem volumes altos, tá? Não foi o caso aqui. Olha como que o mercado, olha como que o ativo estava rejeitando, pessoal. Olha quanto pavio nesses candles aqui. Isso é característica de movimento de tendência forte? Não, né? Característica de pancadaria, tá? Olha isso. Como que você vai imaginar que depois de um candlezinho desse aqui, o ativo vai acelerar 20 pontos? Ninguém tem bola de cristal, né? Olha esses candles de correção aqui. Ele poderia fazer isso aqui, ó. E aí, né, aquele pensamento que você fica aí às vezes, stopzinho de 3 pontos, só poderia ter pegado, andou 20. Mas depois que andou, né, depois que você viu o que aconteceu, que o gráfico está pronto aqui, aí é fácil. Mas não tomem decisões precipitadas, sigam aí as regras do operacional, sigam, né, o operacional de vocês e não fiquem tentando, né, operar de qualquer jeito aí no achismo, tá? Foi um movimento bacana, foi, mas para mim não teve critério aqui de entrada pelo Intra 5, tá? Às vezes quem opera Intra 2, às vezes conseguiu captar alguma coisa, enfim.
Mas aqui para mim não vi mais nada, tá? E aí ele chegou nessa região aqui, ficou, né, totalmente travado, assim como o índice, bem lateral aí, conseguiu romper a resistência, terminou o pregão aí trocando polaridade. Amanhã vamos ver se se o dólar vai conseguir dar sequência aí nesse movimento, tá? E aí se ele vai ganhar força para vir testar aqui em cima, né? Ou se ele vai tentar voltar para dentro aí dessa região de trap zone e aí, né, testar de novo a 200. Se ele abrir um gap aqui, né, rejeitando na 200, talvez pode valer tentar um repiquezinho, enfim. Vamos ver o que ele guarda aí pra gente no dia de amanhã. Vamos ver retração aqui, ó. Vai ter retração aí, ó, confluência de 50% com média de 200, tá? Eu vou até tirar essa retração aqui, ó, macro. A gente já viu que ele está próximo aí dos 50%, né? Deixa eu ver aqui, ó. Dá até pra gente ajustar aqui essa regiãozinha de resistência, ó. Tá uma região de pressão aí, ó, fundos anteriores. Aqui, ó, teve vários toques aí no dia de hoje. Então, uma resistênciazinha aí, né, nesse topinho aí do dólar. Aqui embaixo a gente tem um suporte e temos, né, uma retração aí para buscar confluências caso o ativo venha testar. Aqui fica forçado demais, né? Uma linha de tendência. Enfim, é isso que a gente tem aí no dólar. Beleza? Então, vamos que vamos. Amanhã a gente tem agenda tranquila também. Seguimos firmes aí. Segunda-feira foi um dia positivo, hoje 0 a 0, faz parte. Vamos ver o que o mercado está aguardando aí pra gente, até porque quinta-feira tem agenda cheia, né? Dados de inflação. Pode ser que amanhã o mercado fique naquele lenga-lenga ali, né? Aguardando aí a quinta-feira, que pode ter movimentações importantes. Então, vamos ficar bem atentos, não sair aí do operacional, respeitar as regras que a gente impõe aí e fazer o que a gente se propõe a fazer, tá? Isso que é o mais importante, seguir aí as regras, respeitar o operacional, gerenciamento de risco e fazer o que a gente se propôs, tá? Beleza? Então é isso, vamos que vamos, boa noite, tamo junto, abraço.